Gente, boa tarde. Então, oficialmente, estou muito feliz com a presença de todas vocês e todos vocês aqui hoje para o nosso ciclo de colóquios. Como de costume, eu faço sempre uma breve apresentação, às vezes eu, às vezes o professor Valdir Barzotto, da USP. Nós estamos coordenando esse ciclo de colóquios e que tem uma configuração assim de construção, né, de um trabalho em andamento, porque nós nos propomos a compreender, né, a delinear esse objeto nos estudos da linguagem, que é a relação entre ensino de línguas e violência, mas não a violência, não só a violência simbólica, a violência mesmo nas ruas, né? Por exemplo, quando a gente fala que o Brasil, infelizmente, é o país que ocupa os primeiros lugares nos rankings de feminicídio, de assassinato de LGBTQ, né? De trans, travestis, de, né? Pessoas pretas, pobres, sempre esse número assombroso, né, assustador de morte. Então, eu, motivada por uma fala do professor Valdir em catalão, lá na Universidade Federal de Catalão, procurei ele porque eu falei assim, vamos entender melhor isso, porque ele falou, será que nós, professores de línguas, não podemos fazer algo a respeito? Então, ele falou do trabalho com os alunos na graduação, que ele pedia para investigar essa relação de ensino de línguas e violência, e nós nos atentamos para o fato de que os países mais violentos do mundo têm a sua língua, a língua oficial quase sempre é a língua do colonizador. E as línguas nativas, elas ficam à margem, né? Então, esse é um fator que nos interessa muito, entre tantos outros, e o debate está sendo muito rico, né? Com toda sexta-feira, alguém discutindo, né? E nos ajudando a entender melhor essa relação. No de hoje, assim, nós não estamos fazendo a apresentação pegando do Lattes, assim, quem vai falar, né? A própria pessoa se apresenta. Mas hoje tem um aspecto peculiar na apresentação da Kendall, que eu considero, né, porque a Kendall foi a primeira ETA, né, English Teaching Assistant, da Universidade Federal de Catalão. Foi a primeira vez que Catalão entrou para esse programa dos ETAs no Brasil, da Fulbright, né, CAPES Fulbright, e ficou pouquíssimo tempo com a gente, porque veio a pandemia e a Fulbright obrigou, né, a imediato retorno dos ETAs, né, para os Estados Unidos. E a Kendall deixou muita tristeza com a falta dela, e agora está voltando, né, eu a convidei para esse ciclo, porque nós tomamos assim como um pressuposto, um critério de não apresentar nada em língua inglesa, porque para tirar esse lugar, né, do topo da língua inglesa nessa perspectiva imperialista, né, e mostrar que a gente está interessado com a língua inglesa em outros aspectos que não o de dominação, né, que causa essa violência que a gente está investigando. Então a Kendall se propôs a apresentar aqui hoje em língua portuguesa. E depois a gente vai ter a querida colega Mariana Mastrella de Andrade, da UNB. Então, agora eu vou passar a palavra para a Kendall, e Kendall pode fazer uma apresentação de você como você preferir. Ok, obrigada, Viviane. Vou ver se posso compartilhar a tela. Ok. Todo mundo pode ver a tela? Sim. Ok. Boa tarde a todos. Eu estou muito animada por estar aqui com vocês e é muito bom ver todos de catalão aqui depois de tanto tempo. Antes de começar, eu queria dizer que eu, obviamente, não sou falante nativa do português. Nesta apresentação, a
a terminologia que eu vou estar usando é específico pela situação racial aqui nos Estados Unidos, mas se em algum momento eu falo algo que alguém não entende, ou se alguém tem uma pergunta, pode me parar em qualquer momento, que o importante é que todo mundo entende. Então, antes de começar, eu queria explicar um pouco sobre por que eu queria falar da alfabetização e por que eu queria falar do inglês nessa apresentação. Eu acho que quando a gente pensa na violência que vem do ensino de línguas, muitas vezes pensamos na violência que vem do ensino de língua, ou seja, ensino de segunda língua. Pensamos nos casos na história, quando um grupo colonizador força outro grupo a abandonar sua língua, e pensamos na morte das línguas, isso obviamente é uma das maiores causas da violência com as línguas. Então, pode ser estranho para algumas pessoas que, dentro de um ciclo de colóquios sobre a violência e a língua, que eu vou falar do inglês, que tem sido, em muitos casos, a língua colonizadora, a língua que tem causado muita violência no mundo. Mas hoje eu queria abordar o assunto da violência de outra forma. Focar no ensino de uma língua para falantes dessa língua. Especificamente, eu vou falar sobre o ensino de inglês para falantes do inglês nos Estados Unidos. Eu acho que o papel dos dialectos e as línguas padrão são frequentemente esquecidos na discussão sobre a violência. E no meu caso, eu era professora de alfabetização por vários anos e eu percebi que faltava discussão sobre as origens de nossos alunos na sala de aula. Para mim, esse pode ser um grande problema dentro da pedagogia. Então, hoje eu quero focar no ensino de alfabetização nos Estados Unidos desde uma perspectiva dialectal. Então, para começar, eu quero falar um pouco sobre os dialectos nos Estados Unidos. Eu acho que quando a gente pensa nos dialectos do inglês, sempre pensamos sobre o inglês americano e o inglês britânico, que são os dois dialectos que são comumente ensinados nas salas de aula de segunda língua. Mas, obviamente, esses dois dialectos têm muita variação dentro deles. Os dois têm variedades prestigiosos e estigmatizados. Nesse mapa aqui, que não é um mapa científico, mas é bom para mostrar os dialectos geográficos do país. O mapa não mostra a variação socioeconômica, não mostra a variação racial, mas é bom para mostrar que tem muita variedade dentro da ideia do inglês americano, universal, que não é um só dialecto no país. Então, quando falamos ou ensinamos o inglês padrão, seja numa sala de aula nos Estados Unidos, ou seja numa sala de aula de língua estrangeira, nós estamos ensinando apenas um só dialecto. Eu coloquei aqui padrão entre aspas, porque realmente não existe uma forma inerentemente padrão de qualquer linguagem. É uma construção social. Tem nome. A linguista Libby Green colocou o nome Standard Language Ideology,
que é a ideologia da linguagem padrão, que é um viés institucionalizado a uma forma de inglês falado pela classe média alta, quase sempre branca, que é imposta a grupos marginalizados. Então, é uma forma que é colocada lá por aqueles que estão nas posições de poder numa sociedade. Então, não é que é inerentemente melhor ou mais fácil de aprender ou mais gramatical, só é a forma de falar das pessoas que estão no poder. Os dialectos não padrões, então, são as versões interpretadas como inferior. E são estigmatizados, né? Que tem sido chamado como gíria ou gramática ruim, ou que tem pronúncia ruim, mas sabemos como linguistas que as variedades não padrão têm regras gramaticais e têm padrões de pronúncia que são sistemáticos, são legítimos, e não são versões simplificadas do padrão. Então, como isso afeta as aulas de alfabetização? O sistema escolar americano é responsável por ensinar os alunos a ler, escrever, falar o inglês padrão. E a competência no inglês padrão é um dos principais objetivos do sistema escolar americano. Isso tem consequências muito importantes pelos falantes de dialectos não padrão, porque tem sido mostrado que os alunos que falam variedades não padrão têm uma desvantagem na sala de aula de alfabetização, porque tem diferenças fonológicas, tem estrutura diferente. E, obviamente, se a professora de alfabetização não entende a estrutura do dialecto do aluno, como ela ou ele pode entender de onde vem o aluno e a maneira de pensar e processar as informações sobre a alfabetização. Então, os alunos que não vêm das famílias de classe média alta, branca, etc., têm uma desvantagem. Eu quero falar um pouco sobre um caso muito famoso aqui nos Estados Unidos, que foi realmente o caso que iniciou a discussão sobre os dialectos na aula. E se chama literalmente o caso do inglês negro. Se chama The Black English Case nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que em Michigan, numa escola de ensino fundamental, um grupo de 9 estudantes negros, crianças, foram designados a um curso de educação especial. Foi presumido pela professora que os estudantes eram academicamente ineptos ou aprendizes lentos, baseado na maneira que sua linguagem, seu dialecto, foi mal interpretado pelos professores. E depois aconteceu um caso legal da parte de seus pais, e realmente foi isso que iniciou a discussão sobre os dialectos nos Estados Unidos e os direitos dos estudantes de usar seu dialecto nativo na escola. E isso, obviamente, foi violência. Foi algo muito traumático para esses alunos. E anos depois, aconteceu outro caso muito famoso, é o caso do Conselho Escolar de Oakland, Califórnia. Em inglês se chama literalmente The Oakland School Board Case. E é um caso que pode nos ensinar muito sobre a forma como estamos alfabetizando. Oakland é uma cidade em Califórnia, perto de São Francisco, e
é uma cidade com uma grande população de estudantes afro-americanos. O caso enfocava no Ebonics. Ebonics é outro nome pelo inglês negro, inglês afro-americano, que vem literalmente da palavra ébano. Hoje, os linguistas não usam o termo Ebonics, usam inglês negro, inglês afro-americano, mas o que aconteceu no caso foi que o Conselho Escolar de Oakland ficou preocupado pelo baixo desempenho acadêmico de muitos dos alunos afro-americanos. Então, eles fizeram pesquisas e concluíram que a maioria dos estudantes afro-americanos falaram Ebonics, esse dialecto do inglês, e não falaram o inglês padrão. Então, eles pensaram que isso poderia ser a causa do seu baixo desempenho acadêmico, que falaram outro dialecto. Então, o Conselho Escolar decidiu que dentro da pedagogia dos professores, que os professores iam ensinar a alfabetização e as letras através do Ebonics, que eles iriam usar o Ebonics como um veículo de ensino do inglês padrão. E o objetivo do programa foi facilitar o domínio do inglês padrão dos alunos negros, de facilitar a alfabetização e as habilidades de leitura e escritura em inglês padrão através do Ebonics. E também um objetivo foi ensinar aos professores da estrutura de Ebonics e da cultura dos estudantes. E sabemos que Ebonics não é uma forma incorreta ou simplificada do inglês padrão, de maneira alguma. É só uma variedade diferente, com regras diferentes, estrutura diferente. Mas quando aconteceu esse caso, foi tão público aqui que começou um debate nacional sobre o inglês padrão. E podemos observar aqui que o caso foi publicado nas jornais nacionais e causou realmente uma grande polêmica no público geral, porque muitas pessoas acusaram o distrito escolar de ensinar o Ebonics e não ensinar o inglês. Falaram como, Oakland quer que todo mundo fale Ebonics e que ninguém vai aprender o inglês. Isso não é o que estava acontecendo, mas mostrou a falta de consenso entre os acadêmicos, os linguistas e a pública geral sobre esse assunto. E tem nome, o linguista Walt Wolfram se chama paranoia linguística, que é essa paranoia dentro da sociedade americana sobre o papel de fala não padrão. Que essa paranoia tem muito a ver com o nacionalismo e essa identidade nacional. Então, eu quero falar um pouco sobre como sabemos que o processo de alfabetização pode ser dificultado pelos professores que não entendem os dialectos nativos dos estudantes. E como professora de línguas, temos a responsabilidade de sempre encontrar os nossos alunos no nível em que estão e de entender de onde vem o estudante. E isso é importante que os professores também entendam o valor que o dialecto tem para os nossos estudantes. A perspectiva sempre deve ser que o estudante que fala um dialecto não padrão tem um conjunto extra de habilidades, de conhecimentos que, ao falar outro dialecto,
é uma adição, não uma subtração. Então, existe espaço dentro da pedagogia e deve existir espaço dentro da pedagogia para ter as duas formas de falar, que é possível aprender o inglês padrão ou o português padrão e não perder a forma nativa de falar, de não perder os conhecimentos que vêm dessa forma e que formam parte da cultura linguística do estudante. E como professores, nós temos que deixar espaço para as duas formas de coexistir em nossas aulas. Então, para terminar, eu quero fazer várias perguntas que não são necessariamente perguntas onde eu tenho as respostas ou que exista uma só resposta correta. São perguntas para todos nós refletir, pensar. E quais são as responsabilidades dos professores de língua ante as variedades não padrão dos estudantes? E qual é a melhor maneira de ensinar uma língua padrão? Existe uma melhor maneira de ensinar uma língua padrão, enquanto ao mesmo tempo respeitar o dialecto não padrão do estudante. Seja professora de uma língua estrangeira ou professora de uma língua nacional, se eu estou ensinando a alfabetização do inglês aqui nos Estados Unidos ou se é uma professora de inglês no Brasil, quais são nossas responsabilidades para garantir que cada aluno seja respeitada pela maneira de falar dele? E como podemos usar o conhecimento de outro dialecto no ensino de um dialecto padrão? Eu coloquei uma citação de Paulo Freire, que eu adoro, mas eu tenho a bibliografia e agora eu gostaria de responder as perguntas de vocês, ou eu convido qualquer discussão. Eu sei que quase todos nós que estamos aqui somos professores de língua, então eu acho que é tudo, mas obrigada. Eu vou deixar de compartilhar agora.